sei que você está com raiva da vida, né? Eu sei que você está aí nervoso, nervosa, mas não precisa você fazer nenhum mal contra você, não. Você precisa de ajuda. Faz o seguinte, já que você está vendo a gente aqui, estava aí trocando de canal, você parou nessa programação, pega o telefone, eu estou aqui com o WhatsApp aberto do Depressão Tem Cura, deixa eu ver aqui as mensagens que estão chegando. Você pode agora mesmo enviar uma mensagem para a gente, como a Andressa acabou de fazer, e buscar essa ajuda que é gratuita. Você não tem que pagar nada. Só de você conversar com a gente, você já vai se sentir melhor. Porque nós temos o que te passar, nós temos o que dar para você. Você precisa de ajuda. Não faça nenhuma besteira com você, não. Não fica aí pensando, alimentando esse pensamento negativo, não. Para você tem jeito. Ei, ei, para você tem jeito. Você pode mudar essa situação agora. Se você ligar, se você mandar uma mensagem para a gente, eu te garanto que você vai ser atendida e bem atendida. Você vai ser bem ajudado. Nós vamos lutar por você. Tá bom? Tá aí o número, você está vendo aí? 11 3573 3662 é o nosso WhatsApp e também é o nosso telefone. Hoje eu tenho conosco a Carlessandra. Falei certo o nome? Sim. Graças a Deus. Carlessandra, conta pra gente um pouco da sua história. O que te fez entrar em depressão? O que me fez entrar em depressão, pastor, foi a falta de um pai. Minha mãe casou e, em seguida, na própria lua de mel dela, já começou tudo, né? Já casou grávida de mim e naquela noite que ela se casou, o meu pai já dormiu fora de casa. E aí voltou para casa, mas não foi bem um casamento de verdade. Quando eu nasci, e aí ela sempre fala até hoje disso. Ele saiu para comprar um leite e voltou com 5 dias depois. E a gente morava numa zona rural, numa roça. E aí essa casa que ela ficava, que a gente ficava, era uma casa solitária, ou seja, no lugar só era ela, não tinha vizinhos. E ali ela ficou comigo para não voltar para a casa dos pais, com vergonha até de que era recente o casamento e já estava naquela situação. E naquele tempo não existia, até existia, mas era feio para uma família receber de volta a filha que foi abandonada pelo o esposo, né? Então ela aguentou por um tempo até que não deu mais, que foi quando ele chegou bêbado em casa, querendo matar a mim e a ela. E para não matar, não nos matar, ela acabou dormindo no meio de um mato. Porque não tinha vizinhos e quando foi amanheceu o dia, aí ela teve que ir para a casa dos pais. Pedir ajuda para o pai e para a mãe. O pai não aceitou ela dentro de casa. Quer dizer, um sofrimento que já começou lá atrás. Sim, E você conseguiu ver tudo isso. Você viveu tudo isso. vivi tudo E foi isso. crescendo com esse mal na sua mente e na sua alma. Sim, sim, já assim. E aí ela não teve outra opção. Tinha que voltar para casa, mas não com uma filha. Porque mãe solteira naquele tempo já não podia, né? Para a família era feio. E aí acabei ficando com um tio. Na verdade, eram 2 tios. Ficava na casa de um e na casa de outro. Muito bem tratada por eles. Mas ela não tinha nenhuma formação e acabou casando com uma pessoa que já tinha uma esposa também. Ele já tinha uma família. E ela, como não tinha uma outra opção, acabou ali casando com esse homem. E fiquei por um tempo na casa desses tios e depois eu fui para casa. Ela me pegou de volta. Fui para casa, junto com ela e o esposo dela, que foi
o meu pai, padrasto, mas que foi um bom pai. Ele foi um excelente pai. Porém, ele tinha filhos, que era dessa primeira esposa, que no caso não era a primeira esposa. Era a primeira esposa, mas era duas esposas que ele tinha agora. Hum. E aí esses filhos dele sempre ficava mais em casa, junto com minha mãe, que a gente continuava morando em uma zona rural também, e a primeira esposa dele morava na cidade, só que os filhos queriam ficar mais com ele do que com a mãe. E aí eram dois. E aí foi quando, por volta dos meus 7 anos, a 8 anos de idade, eu comecei a ser abusada por um deles. E naquela casa, era todo mundo aparentemente bem feliz. Era uma casa que não faltava nada de alimentos. Graças a Deus, foi uma família estruturada. A gente foi uma família que tinha o que comer todos os dias. Mas ali existiam muitas brigas dentro daquela casa. Quer dizer, tinha o que comer, tinha aparentemente uma alegria, uma felicidade, mas a paz não existia Não ali, existia, né? A não existia. perturbação, as brigas, a confusão era constante. Muito. E você cresceu com isso dentro de você, os traumas, os Sim, abusos, as brigas. sim. O que isso fez na sua mente? Tudo isso. O que fez na minha mente é que aquela vida de mentira ali, e que eu não podia falar muito daquela vida que existia dentro daquela casa, foi me levando a um complexo de inferioridade daquilo ali. Foi quando, um certo tempo, já que, não sei, meus pais sabiam ou fingiam não saber daquela situação que estava acontecendo comigo. E aí, em 89, um deles veio a falecer, um desses meio-irmão, que foi um dos abusadores. Ele veio a falecer. E quando eu a vi ele naquele caixão, ali para mim foi um sentimento de vingança. Ele morreu num acidente de carro, mas para mim foi como você me pagou por tudo que você me fez. Você carregava um ódio, né? Sim, Dentro de você um carregava ódio um ódio. que te fazia mal. Muito mal, muito mal. E aí passou um tempo e aí eu quis falar para os meus pais, né? Eu quis falar para o meu pai, que era um pai amoroso, era um pai de verdade. O que me criou era um pai de verdade. Só que aí ele tinha um amor por esse filho também. E como lá no passado ele sempre dizia, o filho dele sempre falava para mim, se você falar, ninguém vai acreditar, porque você é muito mimada dentro de casa. Então, eu era a única mulher ali. Então, você vai falar e vão achar que você está inventando coisa para querer mais agrado. E aí e ele ameaçava, o pai vai me bater, e você sabe como que ele bate, ele vai me trancar dentro do quarto, ele vai bater até eu morrer. E você será culpada. E eu fiquei com aquele outro trauma. Vai acontecer algo e eu vou ser a culpada. Mas, tudo bem. Quando ele faleceu, foi aí que eu me prontifiquei a falar de Teve tudo que coragem de aconteceu. falar, né? É, mas aí, no momento, não consegui falar. Passado alguns meses depois, esse outro irmão dele também voltou a fazer a mesma coisa. E aí eu vivi aquele inferno por mais ou menos um ano dentro de casa. Aí foi quando eu decidi que eu tinha que sair daquele lugar, até mesmo porque eu já estava ali por 14, 15 anos e eu tinha medo de uma gravidez dentro de casa de quem? De um meio-irmão, né? E aí eu já me sentia envergonhada com ele, com a presença dele dentro de casa, achando que todo mundo sabia, mas eu não tinha coragem de falar. Aí foi quando apareceu um rapaz na cidade, que eles já moravam lá, essa família, e retornou para a cidade.
E aí eu comecei a namorar, que é o pai dos meus filhos. E aí eu me incentivei a ele para que a gente namorasse. E aí foi quando aconteceu que eu fiz com que tudo viesse a acontecer. Tudo o quê? O que não deveria acontecer entre um casal de namorado antes do casamento. E naquele dia, naquele momento, aí depois de tudo, ele falou assim: Carla, você não era virgem. Eu falei: sim, eu era sim. Por que você está falando isso? Ele falou assim: eu sei que você não era. O que aconteceu? Eu falei: nada, mas agora você vai casar comigo. Quer dizer, você na busca de preencher aquele vazio, você se entregou para Exatamente. aquele rapaz. Sim. E a sua vida, como é que você vivia? Como é que você levava esse sentimento, essas coisas ruins para dentro de você? Porque você guardava muita mágoa, muita raiva. Muito, E muito. aí você vê como que é sério. Isso aí é um problema espiritual. O abusador, primeiro abusador seu, faleceu, Sim, mas o mesmo mal que agia na mente dele passou para o outro irmão e passou por passou a te abusar também. Vê que é um problema sério, porque a gente vê um monte de gente fazendo coisas erradas por aí e a família fala assim: meu Deus, como que pode? Ele era tão bom, ele era tão bacana, ele era tão obediente. Mas quando o mal ele entra na mente de uma pessoa, ele vira a cabeça. Ele faz a pessoa que era boa ser uma pessoa muito ruim do dia para a noite. Por isso que você tem que cuidar, você tem que buscar ajuda para a sua vida espiritual. Quando você perceber que na sua vida não é normal o que está acontecendo. Não era normal o que acontecia na vida dela. Não foi normal e nem é normal o que está acontecendo. E se você está assistindo a gente aí agora, você tem sido vítima de abuso, você é uma pessoa que carrega traumas da sua infância, e isso até hoje, já na fase adulta, depois de casada, como foi o seu caso, você ainda carrega uma tristeza. Hoje você vê ela falar aqui de uma forma natural, porque ela superou, mas há quem esteja assistindo a gente agora, que só de lembrar dói, dói na alma, como é o tema de hoje dessa programação, a dor na alma. Se você está aí assistindo a gente agora nessa madrugada e você está precisando de ajuda, você tem essa dor aí na sua alma, não é uma dor física não, porque os remédios que você toma não conseguem curar. Não é uma dor que um conselho, que um desabafo tira, não. É uma dor na alma. Você pensa 24 horas em coisas ruins. Você precisa de ajuda. A gente está aqui ao vivo para ajudar você. 11 3573 3662 é o nosso WhatsApp, é o nosso telefone. Eu recebi o comentário aqui, com a Alessandra, de uma amiga, um amigo que diz assim, ó: estou cansado, cansado de ser assim. Estou cansado e talvez nem queira mais mudar isso. Só deixar de existir. Olha o que as pessoas que estão nos assistindo pensam. Eu acho que você pensava também, né? sim, Você também sim. pensava nisso. Estou cansada de ser abusada, cansada de ser rejeitada, cansada de sofrer. Você pensava Sim, nisso? sim. Rejeitada, fui lá no início pelo pai, pelo próprio pai biológico, depois ali pelo avô, que poderia dar o apoio para aquela mãe que estava com uma recém-nascida, e foi tudo hereditário. Começou lá com a minha mãe, no casamento, né? A rejeição. A rejeição já começou lá na minha mãe, depois veio para dentro de casa, uma vida que não era de verdade, era tudo de aparência. Depois aí eu casei, fui viver uma vida de aparência também, porque eu queria preencher aquele vazio. Há anos atrás, lá em 1990, as meninas queriam casar virgem. Era o sonho de toda moça, casar virgem. E eu não era mais virgem. Aquilo ali acabou comigo, né? E eu tinha que preencher aquilo, eu já vivia uma farsa dentro de casa. Vai ser mais outra farsa agora. Eu vou conseguir, mas não consegue. Como é que você curou a sua alma? Como é que você venceu tudo isso? Porque teve vários problemas depois, né? Você se separou, Sim, ele te sim, deixou, sua sim, vida se tornou um inferno. foi. Como é que você mudou isso? Mudou isso em 2015 para cá. Quer dizer, esse tempo todo de sofrimento, Foi quase 30 anos sofrendo. quase 30 anos sofrendo. E como é que mudou? Fala aí.
Mudou foi quando o falecimento do meu pai. Aí ele faleceu no Natal de 2015. E aí foi uma data marcante que enquanto a gente ceiava, ele estava falecendo, sozinho. Mas foi uma morte em paz. Ele deitou para dormir e não acordou mais. Hum. Mas, assim, para mim, quando caiu a ficha, e aí que eu tinha perdido ele, que ele já não estava mais aqui, que aquela atenção, aquele amor, aquele carinho, acabou daquela pessoa. E aí foi quando eu trocava meu horário de almoço por um choro. Eu já fazia isso antes, não os horários de almoço, mas chegou a esse ponto. Trabalhava de domingo a domingo, mas o horário de almoço era sagrado para chorar. E aí foi um dia na minha casa que quando eu cheguei, eu chorando e pedindo para Deus. Ainda era religiosa e pedia para Deus assim, meu Deus, põe meu pai em um bom lugar. Acolhe ele. Mas a dor que eu sinto é muito grande, que eu queria ter falado tudo para ele e eu não tive a oportunidade de falar. Talvez tive a oportunidade, mas eu não consegui falar, que a dor era muito grande e a vergonha era muito grande. Tudo aquilo ali me fazia mal, como eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. Eu via meus filhos dormindo e quando chegou um dia, uma noite, e eu pedi para Deus que levasse meus filhos e me levasse também naquela noite, porque eu não queria morrer e deixar eles, porque eles não tinham culpa de nada do que tinha acontecido na minha vida. Então foi aí que eu pedi para Deus, leva eles, eu peço a morte deles e a minha nessa noite. E aí amanheceu o dia e nada aconteceu. Novamente o choro do almoço. Eu Você tinha hora para levantei. chorar, né? Tinha hora para chorar. Tem gente que não tem hora para chorar, não, mas ela tinha hora para chorar. Tinha hora Mas para chorar. eu penso assim, você ficava aguentando o dia O todo. dia todo. Andava meio-dia, que era hora do almoço, aí você, não, agora é hora de chorar. Não era hora de almoçar, Não, era não hora era. de chorar. Era o horário do choro. Era o horário do choro. Muitas vezes no trabalho, até por uma simples palavra que alguém falasse, que seria um pouco mais rude, não seria nem comigo, mas eu já olhava e já chorava, porque aquilo ali já me incomodava. Era uma oportunidade para me chorar. Era uma oportunidade para que eu relembrasse o meu passado. E aí, nesse momento, desse dia, eu falei para Deus, meu Deus, se o Senhor existe de verdade e se o Senhor quer tirar tudo isso que eu já passei de dentro de mim, fala comigo. E aí eu estava sentada no meu sofá e em frente, abaixo da TV, tem uma Bíblia. E essa Bíblia sempre ficava aberta, no Salmo 23 ou Salmo 91. De vez em quando eu mudava de Salmo, 23, 91. Sempre isso. E aí foi quando eu peguei a Bíblia, fechei e orei e falei com Deus. Se o Senhor quer falar comigo, quer me ajudar, se o Senhor existe de fato e de verdade, eu preciso que o Senhor fale comigo. Foi quando eu abri a Bíblia lá em Mateus 6,6, onde a palavra do Senhor diz: entra para os teus aposentos, fecha a porta do teu quarto e ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai que em secreto tudo vê, publicamente ele te recompensará. E aí eu fiz como ele mandou. Porque eu pedi que ele falasse comigo. Quer dizer, Deus falou com você e na mesma hora você obedeceu, o Senhor foi falar com Deus. Sim. E naquele momento, o que aconteceu dentro de você? Naquele momento, aí eu só fiz ajoelhar como ele mandou. E aí, quando eu me levantei, eu já não estava mais chorando. Eu não estava mais chorando. E eu levantei, voltei para trabalhar, que aquele era o meu horário de almoço. E quando eu cheguei na loja, todo mundo já percebeu uma diferença em mim. Que aí à tarde já foi diferente. E aí foi uma paz muito grande que eu sentia,
que as pessoas falavam assim: o que que aconteceu com você hoje? Que lá tem uma que gosta de me chamar de Carlessandra. E aí, dona Carlessandra, o que que aconteceu com você hoje? Que você está diferente? Você está sorridente hoje? Você não está com essa cara triste, que você vive só com uma cara triste, mulher? Aí eu falei: Deus falou comigo hoje. Aí ela ainda brincou comigo: agora deu, Deus falou com você. Eu falei: falou. Ele falou. E eu obedeci e estou aqui. Quer dizer, naquele dia que você deu abertura para que Deus pudesse trabalhar na sua vida, Sim, ali começou a mudar. E quem trabalhava contigo, que via o seu choro, que via a sua dor, que via o seu semblante caído, já viu em você uma diferença. sim, sim, sim. Já vi uma diferença. E aí? E aí daí para cá já foi tudo mudando, né? Aí foi quando minha mãe veio para minha casa, passar uns dias na minha casa, e eu continuava a trabalhar. Eu comecei a mudar, mas eu continuava a trabalhar de domingo a domingo. Só que o meu choro acabou, o horário do choro acabou. Mas ainda faltava muito, ainda faltava mais. Aí ela veio na igreja um certo dia, e aí ela me chamou para vir. Eu falei: não, mãe, hoje eu não consigo ir porque eu tenho que trabalhar. Hum. Eu ainda guardava algo dentro de mim. Deus falou comigo, mas eu ainda tinha algo que eu precisava preencher, né? E aí, uma semana depois, aí eu vim na igreja. Você começou a frequentar as reuniões. Sim, comecei a frequentar, foi um domingo, às 9h30. E aí foi um culto, uma reunião bem diferente para mim, porque parecia que só existia eu naquele dia ali, naquele lugar, A palavra foi direcionada para você. direcionada. Que foi no momento da busca, um momento antes da busca, que o bispo falou assim: perdoa, peça perdão para Deus e perdoa aquela pessoa que te abusou quando era criança, Que já tinha falecido. que já tinha falecido. Hoje ele está morto. Não tem como você pedir perdão para ele mais, mas peça perdão para Deus e perdoa ele Mas a palavra foi diretamente para você. diretamente. Ali a sua história mudou. Hoje, como você está? Você ainda tem dor na alma? Você ainda tem horário para chorar? Como é que está a sua vida hoje? Hoje eu não tenho tempo para choro. O meu tempo hoje é para servir para Deus, um Deus vivo que me curou e que me libertou de toda aquela mágoa. Hoje eu posso dizer que eu nasci novamente. Hoje você tem Eu paz. sou uma outra pessoa, Não, sim. não depende mais do amor das pessoas, porque Não, você tem o amor do seu Pai verdadeiro, que é o sim, Senhor Jesus. sim. E você fala, minha amiga, para quem está te vendo agora, que tem um histórico de sofrimento, como você tinha, uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que até hoje sofre com uma mágoa muito grande, ela tem o horário para chorar, o horário de muita gente que está nos assistindo agora é esse agora, madrugada. Trabalhou o dia todo, mas agora de madrugada, assim, coloca a cabeça no travesseiro e começa a chorar. Ela tem um recado para você. Olha nessa câmera aqui, fale com essa pessoa. O que ela precisa fazer? Que você precisa fazer é ter a intimidade com quem pode te ajudar, que é o nosso Pai, o Senhor Jesus. Deus, ele cumpre com a promessa que ele prometeu. Quando você tiver a verdadeira intimidade com ele, às vezes você fala para um amigo, fala para uma amiga, eles até querem ajudar, mas não está sobre o poder deles, mas está sim sobre o poder de Deus, de te ajudar, de tirar você desse sofrimento. Não perca tempo chorando, clamando por algo ou por uma pessoa, mas clame pela sua alma por um Deus que cura, que salva e que liberta. Ele sim pode fazer tudo por você. Tenha a verdadeira intimidade com Deus. Paga quanto para ter essa oportunidade? Nada, não paga nada para ter essa intimidade com Deus. O que você tem que fazer é sair dessa zona de desconforto que você está para entrar no conforto com o Pai, que pode fazer
a mudança que você precisa, a transformação e te dá a paz que você tanto precisa. É isso aí. Por isso que hoje nós estaremos em todos os templos combatendo essa dor na alma, combatendo esse sofrimento. Talvez você é como ela, você tem a hora para chorar, ou então você chora o dia todo. Ou então você nem chora mais, porque nem lágrima. Você fala assim, minhas lágrimas secaram, eu já chorei demais. Mas você está me vendo aí agora. Você está assistindo a gente. Procure ainda hoje estar aqui no Templo de Salomão, se você mora aqui em São Paulo, ou em um Universal mais próximo de você. Lá, você vai receber o apoio do projeto Depressão Tem Cura. Você tem que chegar e procurar. Eu quero falar com um agente do bem. E você vai ser livre de todos esses problemas, traumas e dores que você vem carregando na sua vida. Hoje a Carla Alessandra está liberta, curada da depressão, curada da hora do choro, né? Sim. Bem, totalmente transformada. E se teve jeito para ela, minha amiga, meu amigo, vai ter jeito para você também. Eu agradeço, Carla Alessandra, a sua disposição de ter vindo aqui nessa madrugada contar a sua história, a sua experiência com a palavra de Deus. Deus abençoe você. E a gente vai esse intervalo que fala dessa sexta-feira, eu já volto. 10 sintomas que caracterizam um dos principais males do século. Culpa, descontentamento geral, desesperança, agitação, automutilação, choro excessivo, irritabilidade, isolamento social, insônia, pensamentos suicidas. Estes são os sintomas da depressão. E se você identifica que possui um ou mais destes sintomas, é possível obter a cura. Saiba como, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão ou em uma igreja universal mais próxima de você. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar.